Fala galera, Bibi do Medicina Imperativa aqui. E hoje eu vou gravar um dos vídeos mais pedidos lá no Instagram, que é como você concilia trabalho e estudo. Então galera, eu estava aqui justamente, eu vou até mostrar pra vocês, pra ver que não é mentira, que eu estava trabalhando antes, ó. Tava trabalhando, construindo aqui processo. Vou mostrar pra vocês dizerem depois que o Bibi tá mentindo. E assim, eu trabalho e continuo trabalhando. Eu vou continuar trabalhando até onde aguentar. E eu acho que eu vou aguentar a faculdade inteira, porque graças a Deus hoje em dia eu consigo conciliar muito bem. Eu faço home office. Mas quando eu comecei a estudar, eu não fazia home office. Eu vou explicar daqui a pouco pra vocês o que é home office, tá? Eu trabalhava no escritório normal, eu sou advogada, vocês sabem, né? Do primeiro vídeo que eu apresentei, falei que eu era advogada. Só que eu não fazia audiência, né? Então já é uma facilidade. Acho que quando eu comecei a estudar foi em fevereiro. Eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Quando eu saía do trabalho, eu ia direto pro cursinho. E todo horário vago que eu tinha, eu pegava pra resolver questão, assistir uma videoaula, porque eu aprendo melhor assistindo videoaula, né? Então, eu fiz até uma enquete no meu Instagram, que eu tava essa semana, começo de semana, eu machuquei o tímpano. Quando eu machuquei o tímpano, eu fui pro hospital. Eu aproveitei que tava no hospital e eu peguei um livro pra ler, porque eu preciso ler um livro para o meu grupo de estudos e tal, da doutrina espírita. E quando eu tava lá, eu fiz uma enquete, assim, só por brincadeira, assim. Eu falei assim, gente, vocês são assim que nem eu, que acostumavam pegar o tempo ocioso e pra qualquer canto que vocês fossem, levar um livro ou resolver questão no aplicativo do celular. E a maioria das pessoas, assim, ficou 50-50 de tipo sim e não, assim. A maioria, na verdade, disse que não costuma fazer isso. Quando vai pros cantos, não leva material de estudo. E eu acho que, na verdade, isso é o comum, né? Porque a maioria das pessoas que me seguem, eu acho que elas não têm essa carga horária de trabalho e estudo. Elas têm mais horário livre. E o tempo que elas estão fazendo outras coisas, elas estão fazendo outras coisas. Por exemplo, quando elas estão indo no médico, elas estão indo no médico. Quando elas estão indo na praia, elas estão indo na praia. Só que eu não tinha esse tempo 100% livre. Então eu tinha que, mesmo no tempo que eu tava fazendo alguma outra coisa, se eu tinha uma brechinha, eu tinha que estar com o celular aberto, assistindo alguma videoaula, ouvindo alguma coisa, lendo algum material, resolvendo alguma questão. Porque, infelizmente, o meu tempo era racionado, entendeu? Esse é o problema de você trabalhar e estudar. O seu tempo fica limitado e você sabe disso, essa é a sua realidade. Você acaba se adaptando a ela. O que eu fiz Poxa, pior que eu rasguei o meu cronograma hoje. Eu ia mostrar pra vocês. Eu fiz um cronograma bem certinho de horário de trabalho e estudo. E eu cumpria ele. Tinha as minhas metas. E eu tinha trabalho, estudo, cursinho. Quando chegou mais ou menos em março, eu consegui virar home office. Que quer dizer o seguinte, eu faço meus processos em casa e eu só cumpro meta. Então, assim, eu não tenho que me deslocar até o local de trabalho, o que facilita. Porque se, por exemplo, eu tenho uma aula de manhã, se eu tinha uma aula de manhã, eu podia ir pra aula ao invés de ir pro escritório. Só que aí, no caso, eu teria que trabalhar de noite ou de madrugada. O que acabou assim, quando eu virei home office, o meu horário ficou um pouco muito louco. Porque toda hora era a hora de estar estudando e quando eu não estava estudando era a hora de estar fazendo processo. Então, assim, nesse período de tempo de estudo que eu peguei esses 4 meses para preparação, eu tive muita insônia. Acho que por causa da ansiedade, primeira prova de vestibular depois de 10 anos, eu fiquei com problema de insônia. Então eu acabei pegando o hábito de virar à noite ou trabalhando ou estudando. O que, assim, eu rendi bem, funcionou pra mim, mas eu perdi as manhãs. A maioria das manhãs eu dormia, porque eu virava à noite estudando ou fazendo processo. E de manhã era dormir, não tinha pra onde. Quando foi no final da véspera, assim, das provas, acho que maio pra abril, os cursinhos começaram a botar muita aula extra. Começa a jogar muita aula extra, porque a prova tá batendo ali na porta, tem que dar aula extra, tem que bater a meta do material, tal. Então, tipo assim, sobrecarrega o aluno. Então, assim, tinha aula de manhã, de tarde, de noite, basicamente. E nos finais de semana eu tinha que fazer os meus processos, porque eu tinha que bater minhas metas no trabalho.
Então, eu acabei reduzindo muito do meu tempo, assim, de lazer. Porque, apesar de eu ter trabalho e estudo, eu ainda mantive um horário de lazer. Pelo menos, assim, no começo eu consegui manter o meu horário de lazer a segunda, à tarde, porque eu tenho um trabalho voluntário com as gestantes no meu centro espírita, que particularmente eu não gostaria de abrir mão. No começo eu não gostei de abrir mão, não abri mão. Foi a minha opção. O meu lazer era estar lá com elas. E depois, quando chegou na reta final, infelizmente, nos últimos 2 meses eu tive que abrir mão de ir para os encontros, né, com as gestantes. Foi muito difícil pra mim. Mas mesmo assim, valeu a pena. Porque eu passei, né? Mas se eu também não tivesse passado, também teria valido a pena. Eu só teria voltado depois, reorganizado melhor o horário e voltado para o trabalho com elas. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Eu enrolei, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Independente de você ter trabalho, estudo, você tem que ter um horário de lazer. Um horário seu. Pelo menos assim, uma noite livre, ou uma manhã, ou uma tarde. Não precisa ser um dia inteiro. Você sabe que você não vai conseguir sacrificar um dia inteiro de estudo, porque você tem que conciliar os seus trabalhos e você tem que conciliar os seus estudos. Mas um horário você tem que ter na semana pra você, pelo bem da sua saúde mental, pra você ficar bem, leve, tranquilo. Porque de nada adianta você explodir, de nada adianta seus cabelos caírem, de nada adianta você ter crise de ansiedade, se chegar na prova der o branco porque você não estava preparado ou porque você não estava totalmente, assim, relaxado. Assim, eu acho que é difícil você estar totalmente relaxado numa véspera de prova, eu acho que é muito difícil. Mas assim, você pode se preparar pra ficar mais leve, pra fazer esse caminho mais leve, sabe? Não tão pesado, não tão difícil, não tão, assim, sacrificante. É isso, assim, você tem que criar um momento pra fazer o que você gosta, seja sair com seus amigos, seja sair com a sua família, seja ir pra igreja, seja sair pra comer. Tem que ter um momento de espairecer e namorar. Cada um tem as suas escolhas. Não pode abrir mão disso. Então, como é que você concilia trabalho e estudo e lazer, na verdade? Então, seria esse vídeo. Como você concilia trabalho, estudo e lazer? Tendo um cronograma bem rígido e seguindo ele à risca. Não dá pra você acumular trabalho. Eu fiz essa besteira no começo. Quando eu comecei, eu fiz só uma vez. E foi, assim, horrível. O primeiro mês, eu achei que assim, eu tô tranquila, eu consigo conciliar. E eu não segui um cronograma. E foi horrível. Eu tive que ficar virando noites e mais noites pra colocar em dia as minhas metas e os estudos, assim, ainda não largar de mão. Porque se eu largasse de mão totalmente, 100% o estudo, não ia dar certo. Uma coisa que eu botei na cabeça é que, assim, independente de eu ter 2 horas livre pra estudar, 4 horas livre pra estudar, 6 horas livre pra estudar, eu ia estudar pelo menos 1 hora todos os dias. Todos os dias eu ia estudar alguma coisinha. E é como eu falei, assim, tempos livres, né? Tempos ociosos, se você aproveitar tempos ociosos ou não. Eu, particularmente, usava os meus horários de refeição pra assistir resumos de história, pra assistir resumos de literatura, pra ver uma aula ou outra de inglês, espanhol, não sei, assim... Espanhol não, que eu não fiz espanhol, mentira. Eu falei inglês, espanhol, eu queria dizer inglês, tá? Alguma aula de inglês. Nesse tempo que seria, tipo, entre aspas, ocioso, que é o horário da refeição. Outras pessoas acham que, poxa, o horário da refeição você tem que comer só e tal. Quando eu tava no cursinho, eu tinha esse horário da refeição com os meninos do cursinho. A gente conversava, besteira, às vezes ficava falando uma matéria, outra, tirando dúvida de questão, às vezes só ficava conversando besteira, também espairecia. Mas se eu estivesse comendo sozinha, especificamente eu usava esse horário pra fazer uma revisãozinha. Eu não vou mentir pra vocês. Assim como se eu fosse pro médico, eu levava um material pra ler. Se eu fosse viajar pra algum canto, eu não viajei, acho que nesse período não viajei. Nesses 4 meses eu não fui pra lugar nenhum. Não fui não. Então, assim, mas se eu fosse sair pra algum canto, eu levava o meu materialzinho e ficava lá. E uma coisa que me ajudou, é porque eu falei pra vocês que eu fiz cursinho online também. O Estúdio Descomplica, eles têm a plataforma online de aplicativo de celular, onde você consegue responder questões e você consegue ver videoaulas. No estúdio eu assisti muitas aulas de química no aplicativo. Botava o fone de ouvido, e ficava lá. Quando eu tava no médico, ficava lá tranquilamente, escutando videoaula ou resolvendo questão. Tem um aplicativo muito bom chamado Que Concursos,
Mas aí você tem que assinar. Você começa a fazer o trial de graça, mas assim, depois você tem que assinar, tá? Que também tem questões de vestibular, não tem só questão de concurso. E vale a pena. O importante é que você consiga organizar as suas metas e os seus horários. E que você cumpra, não deixe um dia. Porque se você deixar um dia acumular, infelizmente vai virar uma bola de neve. E quando virar uma bola de neve é muito difícil. Mas se virar uma bola de neve, calma. Para tudo. Não precisa recomeçar do zero, mas assim, vai de pouquinho retomando a sua meta até você conseguir alinhar. Você vai conseguir alinhar o trabalho e o estudo. E aos poucos você vai levando. Dá pra fazer sim, todo mundo consegue, ninguém morre por causa disso. E eu espero ter ajudado vocês, gente. Beijo.